Fala, meu amigo, minha amiga. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Não sei que horas você está acessando esse vídeo, mas é uma alegria estar aqui fazendo parte do seu dia mais uma vez. E nós estamos na nossa minissérie Alparcas. Na nossa minissérie Alparcas, a gente está lendo em Marcos capítulo 6 e aprendendo um pouco mais sobre o ID de Jesus e como esse ID de Jesus para os apóstolos pode e deve impactar a nossa vida nos dias de hoje, a nossa vida prática, os nossos hábitos, os nossos pensamentos. E enfim, eu quero começar primeiro te dando um recado. Toda terça, quarta e quinta nós teremos novos vídeos no canal, novas séries, novas minisséries, então não perca. Toda terça, quarta e quinta, às 6:30 da manhã, a gente vai estar postando novos vídeos. E, ocasionalmente, nós teremos pregações que serão postadas aqui no canal. Eu tenho uma quantidade aí de pregações aí arquivadas, separadas, né, que eu quero sempre estar postando aqui para você. E essas pregações vão ser vídeos mais longos, talvez com estudo um pouco mais aprofundado, uma exposição mais aprofundada dos textos. Então, se você tiver interesse, seja bem-vindo ao nosso canal. Mas Marcos, capítulo 6, diz o seguinte, nós vamos ler a partir do verso 10. Dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Quando a gente lê esse texto, ele soa muito estranho pra gente. Porque a gente fica pensando, Jesus, por que quando você entrar numa casa não saia dali? E eu acho isso tão bonito, porque a gente vê uma sensibilidade de Jesus e uma intencionalidade de Jesus sensacional, que se a gente não parar para observar, passa desapercebido. Quando os apóstolos saíram evangelizando, a gente até vai ver isso no livro de Atos, muitas vezes eles eram acolhidos por uma família e eles ficavam naquela residência. O próprio Jesus, ao longo do evangelho, a gente vai vendo, né, que ele ficava na casa de fulano, ficava na casa de Beltrano. E por que isso é importante? Porque poderia acontecer, alguns comentaristas trazem essa percepção, que poderia acontecer que você foi hospedar-se numa casa de uma família muito simples, muito pobre. Você está pregando o evangelho, uma família um pouco mais abastada te convida, eu vou ficar aqui dormindo no chão ou eu vou para aquela casa do pessoal rico? Vou para aquela casa do pessoal rico. Só que Jesus traz, não é assim. A casa em que te receber, fica nela, independente. E isso é lindo, porque Jesus ele não está preocupado com a condição financeira. Né? E a gente vai ver os apóstolos trazendo essa bagagem. Né? Até mesmo o irmão Tiago, na carta de Tiago, ele vai falar, gente, o que é a riqueza? Ela é efêmera, ela é passageira, ela é um nada. Então o rico não se gloria em ser rico. O que é a riqueza? Então eu quero falar para você como você tem enxergado, eu quero te perguntar como você tem enxergado as suas finanças, o dinheiro. Tem gente, muitas vezes até gente crente, que põe o dinheiro num patamar tão elevado. Tem pessoas que às vezes não valorizam pessoas que não têm boas condições financeiras. Só que o evangelho não é sobre isso. Para Deus a gente está todo mundo em pé de igualdade. Ninguém é rico, ninguém é pobre, não há homem, não há mulher, não há bárbaro, não é grego, não há judeu. Só tem aquele ser humano que creu em Cristo e tem a vida transformada, ou aquele que ainda não creu. Né? Então, os apóstolos já começam com essa percepção. Independente da região, independente da casa, entrou lá, recebe essa hospitalidade, que inclusive a hospitalidade era um valor muito importante para aquela época. Mas e se você não foi bem recebido? E esse texto é o foco
dessa nossa reflexão de hoje. Sacuda a poeira da sua sandália. E tem muita gente, talvez você mesmo que está aqui comigo agora, que precisa sacudir a poeira do pó da sandália. Às vezes eles poderiam ir para uma região e essa região os rejeitar, como aconteceu com o próprio Jesus muitas vezes. Né? Ele foi lá na região de Gadara, ele libertou um homem de uma condição espiritual, emocional, social, deplorável, e ao invés da população abraçar esse homem, abraçar, Jesus falou, por favor, vai embora daqui, você já bagunçou demais a nossa dinâmica aqui, a gente não te quer. Muitas vezes a dor da rejeição leva a gente para um lugar de trauma, muitas vezes a dor da rejeição leva a gente para um lugar de generalizar tudo, não, todo mundo é assim, toda igreja não presta, todo crente é ladrão, todo pastor é ladrão, todo crente é mentiroso, é falso, Você precisa sacudir a poeira da sua sandália. E esse ato é um ato simbólico e um ato, a gente pode falar um ato profético também, talvez, de que você não está carregando nada dali, que você não tem parte com aquilo ali, que aquilo ali ficou para trás e nem a poeira você vai levar com você. Vários amigos meus, e eu também inclusive no passado, já viveram situações de abuso espiritual, situações de uma comunidade de fé que impactou negativamente, que ofendeu, que feriu, líderes espirituais que ao invés de zelar e cuidar como pastores, dessa atividade pastoral de cuidado que o pastor tinha com a ovelha, ao invés dele demonstrar isso, às vezes manipulou, às vezes mentiu, às vezes usou, às vezes extorquiu, até mesmo financeiramente. Até eu tenho uma amiga que uma vez compartilhou, sem entrar em muitos detalhes, mas que a família dela tinha uma situação de doença ali, e o pastor lá da igreja X que ela estava, da denominação X, levantou uma oferta na igreja, mas ela nunca viu essa oferta. Essa oferta era para pagar o tratamento muito delicado lá e nunca teve. E essa pessoa falou, uau, meu Deus. E para essas situações, o que a gente tem que fazer é sacudir o pó da sandália. Quero te falar que muitas vezes isso é necessário para a gente seguir em frente, para a gente caminhar com Deus. Muitas vezes as separações, as divisões no bom sentido, são necessárias. A palavra decisão, ela carrega ali cisão no meio, cisão é um corte. Às vezes a gente tem que decidir cortar um relacionamento, até mesmo com uma comunidade de fé, para iniciar um novo relacionamento com outra comunidade de fé, numa situação mais saudável. Muitas vezes é necessário. Paulo e Barnabé tinham uma grande dúvida, levar ou não João Marcos na nossa missão, na nossa caminhada ministerial. Você pode ver isso lá no livro de Atos, e eles entraram em desavença a respeito daquilo, e o combinado deles foi, você vai para um lado, eu vou para o outro. E o evangelho cresceu para aquele lado e cresceu para o outro. Às vezes a gente precisa interromper o relacionamento. Você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar uma comunidade de fé. Você não vai mudar uma região. Quem pode mudar é Jesus. Então, quando os discípulos se deparavam com uma comunidade onde eles vinham evangelizar e eles eram rejeitados, eles eram humilhados e agredidos, o que Jesus estava falando é que quando vocês foram rejeitados, me rejeitaram também. Vai embora e vida que segue. Você tem conseguido viver isso? Talvez você tentou evangelizar alguém e você foi duramente rejeitado, humilhado. E tem um momento que tem que ter um ponto final. Isso aqui está ensinando a gente que tem situação que tem ponto final mesmo. Ou se não, essa aplicação que a gente está fazendo, às vezes você está numa comunidade de fé, está vendo as coisas, está vendo que tem coisa que não está certa, e você está tentando e carregando o mundo nas costas. Será que é isso que Deus tem para você? Esse complexo de Messias, de tentar salvar, de tentar mudar o mundo? Não, Deus não chamou a gente para isso. Lógico que a gente tem o nosso compromisso de evangelizar e de ser sal e de ser luz. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem salva é Jesus, não é a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu quero encerrar, e até encerrar nossa Ministerial Parcas aqui, contando uma ilustração para você. Certa vez um homem
estava caminhando, né? E aí, enquanto ele caminhava, uma cobra veio e mordeu o pé dele. E ele estava caminhando numa região afastada da cidade, numa região rural. E qual que é a intenção mais esperada depois de uma experiência como essa? Correr para o hospital, buscar ali a administração de um soro para que esse veneno, essa peçanha, não venha até mesmo levar a pessoa a óbito. Mas ao invés de correr para o hospital, o homem correu atrás da cobra falando: por que você fez isso comigo? Por que você picou meu pé? Por que eu? O que eu fiz para você? É porque eu sou alta? É porque eu sou baixa? É porque eu sou magra? É porque eu sou gorda? É porque eu sou negra? É porque eu sou branco? É porque eu sou homem? É porque eu sou mulher? É porque... A gente ouve isso e a gente até dá risada, né? Tipo, por quê, né? Por que o cara entrou nessa pira? Por que ele só não foi resolver a vida dele? Muitas vezes a gente faz isso. A gente passa por um grande trauma na igreja ou na família, e ao invés da gente correr atrás de se cuidar espiritualmente, emocionalmente, a gente corre atrás da cobra. Por que você fez isso? Por que eu? E a gente faz disso a nossa vida. E a gente passa a vida nos porquês. Não passe a vida nos porquês. Sacuda a poeira da sua sandália e bola pra frente. E bola pra frente. E bora ser feliz, bora viver a vida, e essa vida linda que Jesus deu pra gente. Foi um relacionamento, sacude a poeira da sandália. Foi um namoro que deu errado, sacude a poeira. Foi uma comunidade de fé que te feriu, sacude a poeira. É uma pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, ela está te rejeitando, está te humilhando. Dá um tempo, sacude a poeira, bola para frente. Tem quantas mais pessoas para evangelizar? Entrega para Deus, é Deus que vai fazer a obra. Mas sacuda hoje a poeira da sua sandália e segue em frente.